acaso você está querendo começar a criar conteúdo e está se sentindo meio travado? Caso você não saiba o que é a etapa do destrave, deixei esse vídeo aqui para recapitular. Hoje eu vou ajudar a Evelyn a destravar para ela começar a criar conteúdo no YouTube e no Substack. Então esse conteúdo é para Evelyn e para as outras Evelyns desse Brasil. Se você é mais uma Evelyn, escreve aqui nos comentários que eu vou adorar saber que você está querendo destravar para começar a fazer conteúdo também. Eu sou mais nova aqui no YouTube, mas eu faço conteúdos há mais de 6 anos. E eu vou estruturar aqui algumas coisas para vocês refletirem sobre o que pode estar impactando a trava de vocês de começar a criar. Vamos ver a demanda da Evelyn. Tenho como objetivo criar conteúdo na internet, Substack e YouTube para construir presença online e auxiliar na projeção de carreira. Para isso, preciso entender alguns bloqueios como medo do julgamento ou ridicularização, insegurança sobre a qualidade do conteúdo, etc. Veja que ela já responde a própria pergunta, mas vamos ajudar a Evelyn a entender os padrões dela de cada uma dessas coisas. Vi que criar conteúdo na internet também é uma habilidade que se constrói com o hábito de escrever, roteirizar e gravar. Faz sentido? Acho que sim. Ela mesma se responde. Evelyn, esse vídeo é para você. Já dá para ver pelo relato da Evelyn que ela não está mais presa na racionalização. A racionalização é quando a gente está tendo um conteúdo altamente emocional e a gente não permite acessar essas emoções, a gente julga essas emoções, a gente não se permite admitir que a gente está com medo, não era seguro a gente admitir que está com medo, então a gente vai tentar traduzir essas emoções num conteúdo racional. Nessa racionalização, a gente vai encontrar justificativas. Por que você não está fazendo conteúdo se você quer? Ah, é porque eu não tenho o equipamento suficiente. A minha câmera é ruim, eu não tenho microfone. Ah, é porque eu não tenho cenário. Para gravar tem que ter cenário. Ah, é porque eu tô sozinha, eu não tenho equipe. Para gravar tem que ter equipe. Ah, é porque eu não tenho diploma de comunicação social, porque para eu conseguir me comunicar eu preciso saber como comunica. E aqui a gente vai entrar em várias justificativas. Em geral, nessa racionalização, nenhuma dessas justificativas é real. É uma tentativa da sua mente racional tentar explicar um fenômeno que não é do departamento dela. A mente racional não consegue explicar o emocional. Então ela vai falar, eu tô sentindo isso, o que é isso? Vai ver porque eu não tenho equipamento? Vai ver porque eu não sei o suficiente? Vai ver, mas ela não consegue decodificar exatamente o que é aquele conteúdo emocional. Se a gente consegue atravessar essa racionalização, perceber que a gente está entrando num processo de racionalização e conseguir voltar para a parte emocional, a gente vai conseguir avançar muito mais. Mas a gente não vai avançar logo de cara, a gente precisa aprofundar. Então aqui é aquele momento que a gente fala, tá, eu tô criando várias justificativas, várias objeções, mas na verdade eu estou com medo. Tá tudo bem você ter medo. E é aqui que a gente vai conseguir ter grandes avanços quando a gente consegue admitir que a gente está com medo. Também dá para entender por que a gente não admite logo de cara, porque lá atrás não deixaram que a gente falasse isso, as pessoas não permitiam que você tivesse medo. Então é aquele momento que você fala assim, quando você é mais vulnerável, mais aberto e você fala, cara, eu queria escrever conteúdo para a internet, mas eu tô com muito medo do julgamento. E alguém que não respeita a parte emocional vai chegar pra você e falar assim, você não tem que ter medo, tem que escrever e pronto, porque é isso que faz, é assim que acontece. Aí o que acontece com a sua abertura ali? Encolhe, né? A gente encolhe como uma criança que mostra um desenho para uma pessoa muito crítica e a pessoa fala, esse desenho é ridículo, e aquela criança encolhe e aí ela entende que ela não pode ser honesta e verdadeira. Quando a gente mergulha nesses medos, a gente começa a entender uma coisa que é um pouquinho mais universal. O que significa isso? Nosso lado bem humaninho, nosso lado bem primitivo, né? Qual é o principal medo que a gente vai ter aqui? É o medo da rejeição, que a gente também pode associar ao medo do julgamento. Então você pode aqui acessar o seu medo do julgamento, que ele não tem nada a ver com esse seu momento de vida, é algo que você carrega ao longo da sua vida. Quais são os principais medos? Eu tenho medo de ridicularização, como disse a Evelyn, mas mesmo na ridicularização eu posso investigar, mas qual é exatamente a cena que mais me amedronta? É darem risada de mim? É falarem que aquilo é ruim? É falarem de mim pelas costas? É falarem que eu não deveria estar ali?
não validarem a minha opinião, qual é o principal medo? E aí provavelmente vai vir algumas cenas na sua vida. Porque esse medo, ele é um padrão emocional. É um medo que se repete, é uma vozinha que tá junto com você há muito tempo. Aqui a gente precisa ir para o seu campo individual. Não vai para os medos que normalmente as pessoas relatam. Quais são os seus medos? De verdade. Específicos. E aqui você pode trazer adjetivos. Quais são os piores adjetivos que alguém poderia falar para você que te destruiria? Então alguém pode falar que você é louca. Louca. Como escreve louca? Louca. E você pode detestar essa palavra. Alguém pode falar que você não é ninguém, ou você não entende do assunto. Quais são as frases que mais incomodam você? Mapeia essas frases, que são os grandes fantasmas da sua vida, que você vai ficar antevendo, nesse medo antevendo que elas vão falar isso de você. Tem dois efeitos que nos afetam muito como humaninhos, que é a indiferença. Eu acho que eu tenho habilidade de falar e escrever ao mesmo tempo, mas não tenho. A indiferença e a rejeição. É claro que num processo mais profundo, você vai investigar qual é a sua relação com a rejeição, quais são as suas memórias. Quem era a figura que representava a rejeição na sua vida, quem é a figura que representava a indiferença. Como que você se sente com a indiferença, como que você se sente com a rejeição. Algumas pessoas e crianças interiores, a nossa criança interior, ela vai se incomodar mais com uma do que com outra. Então observa, o que te dói mais? Te dói mais a rejeição ou a indiferença? Quando a indiferença dói mais, você vai se incomodar de só tem 3 views meus vídeos, isso aqui vai te incomodar. Agora, se a memória de rejeição for muito forte, você provavelmente vai dar graças a Deus que só tem 3 views, é tipo, ufa, fui invisível, ninguém percebeu. Pode ser que te traga alívio. E observando qual dessas duas que são mais fortes para você. Na rejeição, aqui o que vai pegar são as críticas. Os comentários que as pessoas vão fazer, tanto diretamente os comentários online, quanto indiretamente. Aqui vai acontecer muito com os conhecidos. Qualquer pessoa que produz conteúdo na internet entende e sabe como que é essa fase que os conhecidos começam a comentar, fazer comentários estranhos, não diretos, umas críticas, umas coisas meio ácidas, meio passivas, agressivas, e isso aqui vai acontecer. Então a gente não consegue superar o medo da rejeição criando um cenário na nossa imaginação onde a gente garante que isso não vai acontecer. É aqui que vai entrar o perfeccionismo. O que significa isso? Eu vou entrar aqui em métodos de controle para evitar que isso aconteça. Como a rejeição é dolorida demais, eu vou fazer de tudo para não ser rejeitado. Muitas vezes, evitar que eu seja rejeitado é eu me silenciando. É uma ótima forma de eu não ser rejeitado. Eu fico silenciada, eu vou ficar mais tranquilinha aqui na indiferença, na verdade é alívio, não é uma super tranquilidade. Eu vou tentar evitar que me rejeitem. No entanto, a gente não consegue superar esses desafios, desbloquear essas memórias de medo, tentando fugir delas. Essa é a principal sacada. Se você compreender isso, você vai entender que eu não estou falando aqui de criar conteúdo, eu estou falando de uma transformação, a forma como você vai lidar com os seus medos a partir de agora. Não tem como você superar os seus medos indo para a estratégia do controle. Por quê? Você só supera os seus medos encarando, enfrentando. Então imagina assim, imagina que o seu corpo, o seu sistema nervoso, de fato, ele não entende que é seguro alguém fazer um comentário sobre a sua roupa. Por exemplo, nossa, que roupa diferente, nada a ver, né? Você tá assim de jaqueta, vestido, que nada a ver. Se o seu corpo não aprendeu a encontrar segurança nesse lugar, se foi muito ameaçador para você, você vai querer evitar essa cena. Mas existe uma outra alternativa, que é você educar o seu corpo de pouco a pouco para entender que tá tudo bem. Sabe quando a gente conversa com uma criança, sei lá, uma criança de 9 anos, ela volta chorando para casa e ela tá desesperada, parece que o mundo dela caiu, porque a melhor amiguinha dela falou que ela nunca mais vai falar com ela. E aí ela começa a generalizar muito, ela fala, eu nunca mais vou ter amigos na minha vida. Você como adulto, você olha aquilo e você fala,
É claro que isso é mentira, é claro que você vai ter outros amigos, vai passar. Só que se você fizer isso, a gente desvalida a emoção, porque a emoção, ela tá sentindo aquilo mesmo. Da mesma forma que a gente enxerga como exagero aquela emoção da criança, essa memória também vai exagerar o tamanho da coisa. Uma pequena crítica vai parecer gigantesca para você. Então a gente vai ter que educar o nosso corpo para que ele entenda que aquilo não é o fim do mundo, que uma crítica não é o fim do mundo. Quanto mais você treinar seu corpo, mais fácil vai ser de lidar com as críticas. Essas críticas vão começar a não derrubar você, vai começar a ser um pouco mais cotidiano. E aí você vai entender de fato que essas críticas são, na maior parte, projeção das outras pessoas. Mas não adianta você entender no nível mental. O seu corpo precisa entender. O que vai dizer o quanto você está aberto, expandido para lidar com isso, ou contraído para lidar com isso, é o que você sente no seu corpo. É por isso que o corpo é dedo duro, ele delata, ele conta exatamente como que está o nosso estado com relação àquele tema. Então observa todas as vezes que a sua mente tenta criar um cenário através do controle ou do perfeccionismo. O perfeccionismo, ele tenta nos iludir da seguinte forma: se eu fizesse um texto perfeito, 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 aí nunca ninguém faria uma crítica. E isso é uma visão completamente deturpada da realidade. Para pensar. Não existe coisa que é impassível de crítica, porque as críticas têm a ver com gostos, com opiniões. As pessoas olharam para aquilo, elas não estavam afim de ler aquilo e de repente elas não gostaram. Isso vai acontecer o tempo inteiro. Não quer dizer que o seu texto não é bom. Quer dizer que o fulaninho não gostou. Mas o fulaninho não gostar quer dizer o quê? Não muita coisa, mas para suas memórias de rejeição, esse fulaninho tem muito poder, tem muita força sobre você. Então a gente vai preparar o seu corpo para que ele consiga lidar cada vez mais e ele vai começar a expandir a capacidade. Imagina que você tem uma capacidade de lidar com críticas. Eu estou usando o termo crítica, mas imagina o julgamento como um todo, essas cenas que evocariam essa rejeição e esse julgamento. Imagina que a sua capacidade, sei lá, vamos dizer um volume em litros, você tem 1 litro de capacidade de lidar com críticas. Nesse processo que eu vou sugerir aqui para você, a gente vai começar a olhar como que aumenta essa capacidade. Agora eu consigo lidar com 2 litros. Agora eu consigo lidar com 5 litros de críticas. Essa capacidade vai fazer você conseguir lidar com essa cena sem colapsar. Não quer dizer que não vai ter um efeito emocional. Você vai ter uma curva emocional. Tá aparecendo? Tá. Vai ter uma curva emocional. Então assim, você tava de boa, aí você foi falar de resiliência emocional e quem ficou irritadinha fui eu, porque acabou o armazenamento do celular bem na hora que eu tava gravando. E aí eu dei uma urradinha, sabe? Eu fiz um... Mas é uma forma de descomprimir também. Quando a gente consegue descomprimir assim, é uma forma da gente liberar o emocional e seguir em frente. Estávamos falando da curva emocional. Então, a gente vai treinar o emocional para conseguir passar por essas curvas emocionais. Por favor, não vamos trazer uma visão aqui de inteligência emocional que é não sentir emoção, que é não ser afetado pelas coisas. Por favor, você não está trazendo essa visão, né? Pelo amor de Deus. O que a gente vai olhar aqui? Resiliência. Eu devia fazer um vídeo só sobre isso, né? Vou fazer. A gente deveria olhar aqui uma curva de resiliência como assim. Eu tava aqui de boa, tocando a minha vida, bem tranquilinha. Aí, Jurandir me manda um comentário ácido nas redes sociais. Aí começa aqui, ó, pum! Eu tenho um grande pico emocional. Palpitou, quero apertar a jugular do Jurandir, ou eu começo a me sentir mal, começo a entrar num processo de, puta, tá vendo, eu não deveria ter falado aquilo, porque as pessoas não estão preparadas para escutar isso na internet, as pessoas só conseguem ver o superficial, elas não conseguem aprofundar, eu começo a entrar numa grande neura. E aí eu entro aqui nessa curva emocional, só que com o passar do tempo eu vou regulando, ela vai diminuindo, e aí eu volto pro meu estado basal. O basal é o que eu tava antes, na verdade, né? Basal aqui, basal 1, basal 2, talvez não seja igual. Enfim, eu volto para um estado mais neutro que eu estava antes. Como que a gente vai olhar a resiliência aqui? A gente pode olhar com o tempo. Nossa senhora, pera aí, gente. Eu não sei escrever em letra cursiva. Tempo. Quanto tempo isso durou? Então, se eu tenho baixa resiliência, pode ser que a mensagem do Jurandir me afetou durante 5 dias. Pode ser que a mensagem do Jurandir me afetou durante 3 dias.
E com o passar do tempo, conforme eu vou treinando a minha capacidade e a minha resiliência emocional para este tema, eu vou também aprendendo métodos para ir soltando essa carga emocional, expressando as minhas emoções, liberando essa emoção no corpo, para que essa curva seja cada vez mais encurtada. E pode ser que depois de um tempo eu treinando, vem um Jurandir, me manda essa mensagem e eu fico 1 hora incomodada. Nossa, mas 1 hora é muita coisa. Você acha que o Jurandir deveria roubar 1 hora de preocupação da minha vida? Eu não acho, mas é o que é. É o que é 1 hora versus... Quanto eu tinha escrito lá, gente? Melhor que ninguém responde. 5 dias? Ai, não lembro. 1 hora versus 5 dias tá muito melhor. Então a gente vai olhar para progresso, a gente vai olhar o quanto essa curva começa a diminuir até ela ficar uma curva mais rapidinha. Tá meio feio esse meu pano, né? Mas é o que resolve, sabe? Eu tenho um apagador que não resolve e tenho o paninho feio que resolve. Eu passo limpa-vidros em tudo, inclusive no quadro. Eu não sei porquê. Eu tenho pra mim que limpa-vidros limpa tudo. Sei lá de onde eu tirei isso. Então, recapitulando. A gente vai olhar aqui a sua capacidade de sustentar. Aqui é a capacidade de sustentar um Jurandir. Aqui é a capacidade de sustentar 3, 5. Tá dando pra entender, gente? Aqui é a capacidade que você tem de lidar com essas críticas. Então imagine uma pessoa que tem alta repercussão, que tá o tempo inteiro dando a cara a tapa, que tá o tempo inteiro colocando suas opiniões no mundo. Ela vai ter que desenvolver, ela vai ter mais capacidade, ela vai ter mais habilidade. Então aqui a gente pode chamar de capacidade como se fosse um container mesmo, como se fosse um volume, o quanto eu consigo segurar, o quanto eu consigo sustentar aquele desafio, o quanto eu consigo sustentar aquele incômodo do medo da rejeição. Então a gente vai olhar para o desenvolvimento para ir aumentando a sua capacidade. Não importa onde você está, a gente não vai comparar a sua capacidade com de mais ninguém. A gente só vai olhar o ponto de partida e observar ao longo do tempo, conforme você vai progredindo nesta capacidade. Porque cada pessoa tem um histórico, você tem toda uma memória com relação ao julgamento, a ser vista. Cada pessoa carrega uma história gigantesca com relação ao medo de ser vista. E não é incomum que as pessoas que vêm aqui comunicar algo vão ter que trabalhar muito esse medo aqui. Medo e desejo muito misturados. Morrem de medo de expressar suas ideias e morrem de vontade também de expressar suas ideias. Então, por favor, se você morre de medo de compartilhar com o mundo, não ache que você não serve para isso. É só um medo que você vai ter que atravessar. Faz parte da lapidação do seu papel aprender a lidar com isso, a ressignificar e encontrar uma forma mais segura dentro de você de poder lidar com esses desafios. Porque depois que você lidar com esses desafios, você vai começar a ter a colheita. Então, se você não arriscar, se você não se posicionar, se você não se expressar, você também não vai colher os frutos maravilhosos de uma comunidade de pessoas super engajadas, de poder ajudar muitas pessoas, de conhecer muitas pessoas incríveis e de ter as suas ideias impactando a vida de outras pessoas. Agora vamos para a prática. Na prática, o que a gente vai fazer? A gente vai... Ai, não me mata. Acho que esse barulho é meio desconfortável, né? Peraí que eu vou desenhar sem você escutar. Melhor assim? A gente vai desenhar aqui uma escada. E nessa escada vai ter vários degraus. Aqui vai ter o que eu chamo de primeiro passo ridículo. Por que ridículo? Porque eu tô conversando com a sua mente racional, porque senão ela atrapalha. Preciso fazer um senta lá, Cláudia, com a sua mente racional, entendeu? Então o primeiro passo ridículo é aquele passo que é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que você fala, mas isso não é nada demais. É ele que você vai fazer. Pode ser que o primeiro passo ridículo não seja nem escrever. Pode ser que o primeiro passo ridículo seja escolher um tema. E aí, conforme você vai avançando, pode ser que um degrau aqui seja escrever um parágrafo. E você não vai compartilhar com ninguém. E pode ser que mais lá na frente seja ler este parágrafo para uma pessoa que você confia muito. Então imagina que a gente vai pegar aqui um texto publicado na internet. Vamos dizer que você vai
Desculpa de novo. Vamos dizer que aqui você vai lançar um texto da sua newsletter lá no Substack. Esse é o passo gigante, esse vai ser o passo, sei lá, número 27. Antes do 27, a gente vai ter outros 26 que você vai fazer antes. E é também uma forma de você ir medindo o progresso. Então, você compartilhar com muitas pessoas é extremamente desafiador para você. Você ainda não tem estrutura para isso. Então, a gente vai começar com algo que simula isso de um formato menorzinho. Você conseguiria escrever um parágrafo e entregar para alguém da sua confiança e ver a pessoa lendo na sua frente? Isso já vai mexer com o seu medo da rejeição, mas repara que você já está num lugar mais seguro. Então aqui a gente vai tornar mais fácil. O primeiro passo ridículo é aquele que é mais fácil, é aquele que você fala, ah, isso aí eu consigo fazer. Você consegue fazer amanhã isso aqui? Ah, isso aqui eu consigo fazer. Então você vai quebrar num passo ridículo, um passo super fácil. E aí você vai dar check. E agora você vai para o próximo. Então aqui, o que é importante? Você vai adicionar complexidade. Se você olha aqui para um desafio e ele está gigantesco ainda para você ir ao seu próximo passo, vamos dizer que você foi do passo 4 para o passo 5. E aqui tá parecendo muito grande, tá te deixando muito ansioso, você vai quebrar isso aqui. Vamos quebrar em 4.5. 4.5 vai ser algo que é um pouquinho mais desafiador, mas nem tanto. Então você vai adicionando doses de desafio. O que é muito importante aqui? As doses têm a ver com a sua história. Não importa se para o outro fulano isso aqui é ridículo de fácil. A gente vai olhar o que é desafiador para o seu sistema nervoso, para o seu emocional. Busque não racionalizar nessa hora. Nossa, mas não deveria ser tão difícil enviar um parágrafo. Sente no corpo. Como é que você se sente mostrando um parágrafo para alguém? Dá um pouquinho de frio na barriga? Então, para você, hoje é desafiador. Então, a gente vai adicionar doses. Mais 10 ml, mais 20 ml, mais 30 ml e a gente vai aumentando a dosagem para ser algo assim, terapia de exposição, entende? A gente vai expor você pouco a pouco com esse desafio para você expandindo aos poucos. Então você vai treinar a sua expansão e pode ser que logo em seguida você contraia de medo. Não tem problema, você se reestrutura e depois você vai para a sua expansão e você contrai um pouquinho de medo. Não tem problema, reestrutura e aí você vai fazendo isso de forma cíclica. Então, voltando, Evelyn, para o seu desafio, a gente tem que mapear aqui o que é mais fácil para você. O texto é mais confortável do que o vídeo? Em geral, as pessoas acham mais confortável começar pelo texto, mas pode ser que para você é o contrário, pode ser que para você é mais fácil gravar um vídeo. O vídeo vai envolver a sua imagem, a sua voz, então tem outras variáveis, ele costuma englobar variáveis a mais, mas verifica aí, pode ser que não seja. Se for como a maioria das pessoas, provavelmente você vai querer começar pelo texto. E aí, a gente vai pensar também em duas etapas. A primeira etapa é produzir. A segunda etapa é compartilhar. Então aqui a gente vai pensar também em um funil. A gente tem muito mais ideias do que a gente vai materializar. A gente vai escrever muito mais do que a gente vai publicar. Então, se você quer escrever lá no Substack, você tem que ter a prática de escrita. Como é que está a sua prática de escrita no dia a dia? Aqui também é uma forma da gente segmentar os medos. Então, aqui vai ser o teu bloqueio com a escrita, aqui vai ser o seu bloqueio com relação a compartilhar, a expressar, a ser vista. Aqui vai envolver um conjuntinho de medos 2, e aqui vai envolver medos 1. Separando ajuda a gente conseguir enxergar o que tem a ver com o seu processo criativo e o que tem a ver com o seu processo de compartilhamento com outras pessoas. É claro que muita gente tem travas só aqui na etapa da produção, que tem a ver com travas criativas. Mas a forma como a gente vai lidar com as travas criativas é diferente de como a gente vai lidar com as travas de compartilhamento. Então vai observando, se o compartilhamento ainda está muito desafiador, alimenta essa parte aqui, vai escrevendo mais texto, vai pegando mais ideias, vai se inspirando, vai nutrindo muito o seu sistema aqui para começar a transbordar ele, ter vontade de transbordar ele para essa segunda etapa.
Para algumas pessoas é mais fácil imaginar isso no texto, mas vamos pensar na mesma lógica do vídeo. Como é que você tem os seus cadernos de vídeo, seus rascunhos de vídeo? Então você pode gravar vídeos para você mesma. Você pode gravar vídeos para mandar para os seus amigos. Pode ser uma mensagem de aniversário. Em vez de mandar um áudio, você manda um vídeo. São formas de você ir se acostumando. Aqui sim a gente pode pensar em habilidades. Mas as habilidades você vai desenvolver conforme você faz. Se você está travado e você não está fazendo, não tem como desenvolver habilidade. Primeiro faz, depois melhora. Olha, a gente deu uma geral, uma provocada geral. Espero que esse desenvolvimento tenha ajudado você a se localizar no seu processo e organizar em etapas para você ir desbloqueando cada parte, para você ir para a ação e se permitir errar e ganhando segurança conforme você erra e entendendo que tá tudo bem errar. Você vai entender isso no seu corpo. É indo para a prática que a gente consegue ganhar mais confiança, mais segurança. Se você quiser ajuda para um outro destrave na sua vida que não tem a ver com criação de conteúdo, manda aqui nos comentários que eu adoro conversar com vocês e adoro criar conteúdo específico para o caso de cada um. Então manda aqui nos comentários que eu posso de repente escolher a sua dúvida, o seu pedido e fazer um vídeo só para você. Muito obrigada e até o próximo vídeo.